Bom dia a todos. Meu nome é Marco Guapo, sou editor aqui da Mundo Logística. Vou acompanhar vocês aí durante mais esse webinar. E primeiro eu queria agradecer a todos os presentes, toda a audiência aí, também ao Felipe Trevisan, que é CEO da Vux e que vai falar para a gente aí sobre como reduzir custos logísticos com inteligência artificial. É um tema bem legal, é super importante aí nos dias de hoje, né? Antes de iniciar, eu queria deixar só alguns recadinhos. Primeiro, dizer que esse webinar está sendo organizado pela Mundo Logística, com o apoio da Vux. E queria já aproveitar e agradecer aí a Vux por permitir que esse webinar pudesse acontecer. Dizer que a Mundo Logística é um canal de conhecimento aí, né, em logística e supply chain, muito direcionado aos profissionais do setor. E além de uma revista onde a gente publica os artigos mais técnicos, né, a Mundo Logística também promove webinars como esse que vocês estão participando. Nós temos o nosso portal lá, onde vocês leem as principais notícias aí diariamente do setor, né? Nós fazemos um evento também chamado Logística do Futuro e mais uma série de iniciativas aí, sempre muito direcionada aí a vocês que estão trabalhando na área, tá bom? Agora falando especificamente sobre o webinar, caso vocês queiram fazer pergunta aí para o Felipe, a gente solicita que vocês coloquem essas perguntas na área de questões e que a gente vai, na medida do possível, aí, passar essas perguntas para o Felipe, tá ok? Então é isso, Felipe, passo aí a palavra para você. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os participantes aqui. É um prazer estar aqui. Obrigado pela parceria de longa data já, né, Marco? Longa data. Legal. E, bom, a ideia do webinar de hoje é a gente falar sobre redução de custos logísticos com inteligência artificial, mas de uma forma mais prática, né? Antes de começar, uma breve apresentação sobre a Vux. A Vux ela é uma transportadora digital, né? Ela oferece uma nova geração de serviços de frete para a indústria, para o varejo, com uma experiência totalmente digital, comprovantes digitais, tracking, uma frota na nuvem, né? A gente opera como um marketplace, mas muito bem gerenciado, muito bem cuidado para que as operações sejam de excelência. E o que a gente vai falar hoje nesse webinar? Tá? Primeiro ponto importante é a gente entender de uma forma mais simples e prática o que é inteligência artificial. E como também a inteligência artificial é aplicada na logística. Né? Quais são as aplicações e tendências que a gente enxerga. Depois disso, a gente vai falar um pouco de como que a inteligência artificial pode ajudar na otimização de custos de frete, quais aplicações que a Vux está usando e que a gente enxerga que são legais também no mercado, e depois um fechamento rápido sobre o tema. Tá? Aqui a gente vai trazer um estudo de caso também bem legal, então é bem prático a aplicação. Bom, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, basicamente, se a gente quebrar essas duas palavras e analisar uma a uma, fica um pouco mais fácil de entender. Né? Inteligência é basicamente uma habilidade, vamos falar assim, que o ser humano possui de aprender coisas, de criar raciocínios, de identificar padrões e, a partir desses padrões, melhorar, né? Enfim. Então, é a forma como que a gente consegue aprender as coisas ao longo das nossas vidas. E artificial significa que não é uma inteligência humana, é uma inteligência produzida aqui, nesse caso, em computadores. Né? Como que a gente replica essa forma de aprender as coisas dentro de software e rodando em computadores. E para você treinar uma inteligência artificial, assim como a gente, né, é preciso ter dados. Então, é bem importante isso, porque é muito difícil você tentar aplicar inteligência artificial sem expor essa inteligência a muitos dados, né, e a muitos eventos. Assim como nós, a gente, por exemplo, quando começa a praticar algum esporte, demanda muita prática para a gente ficar bom, né? Muitos eventos, enfim, são dados, no fundo, que a gente está gerando. Quando a gente joga tênis, por exemplo, quem aqui está assistindo já jogou, assim, a primeira aula, eu comecei a jogar faz pouco tempo, né? Pós-pandemia, tinha que fazer algum exercício. E jogar tênis, assim, a primeira aula que eu fiz foi muito ruim, né? Eu falei, meu Deus do céu, vou parar por aqui, né? E no fundo é um exercício de muita repetição.
o professor de tênis fica te jogando um monte de bolinha, você fica batendo até uma hora que você sabe assim, putz, se eu bater desse jeito aqui, eu consigo, enfim, mandar a bola onde eu quero, enfim, jogar e atravessar a rede. Então, através da repetição, a gente aprende. Claro que tem técnica por trás do seu posicionamento, enfim, que são coisas da estrutura que aquilo deveria ter. Mas o que faz a gente melhorar é a repetição dos movimentos, né? Para ter a percepção de onde a bolinha vai, e aquilo é um aprendizado que não é consciente. Né? Assim como no basquete, né? Acho que todo mundo que está assistindo aqui já jogou basquete. Cara, é difícil acertar a bola no cesto, né? Você para pra pensar, é muito maluco isso. Você sabe o peso da bola, você consegue medir a sua distância, né? E a partir daí você arremessa, erra, arremessa, acerta, vai um pouco mais forte, enfim, até uma hora que você, através de várias repetições, você consegue acertar a bola sempre. Então, aquilo você aprendeu. E os algoritmos de inteligência artificial, eles partem dessa premissa, né? Tipo, de tentativa e erro. Para conseguir serem treinados e para conseguirem performar muito bem. Então, como funciona o nosso cérebro humano no processo de aprendizagem, como que também os algoritmos de inteligência artificial eles atuam imitando isso, né? Primeiro, a gente tem um conceito de sensores, né? E aqui eu estou usando um recorte de inteligência artificial, tá, gente? Estou falando de uma forma bem simplificada aqui, mas assim, que fala mais sobre redes neurais. Então, um ponto importante da inteligência artificial são os sensores, que eles que vão medir os dados, né, enfim, as informações para a gente conseguir tomar decisões e testar se essas decisões são boas ou não. Então, no caso do basquete, o sensor, a nossa mão com o peso da bola, a gente olhando para a cesta, calculando a distância entre a cesta e onde a gente está, e a partir daí, essas duas informações são importantes para a gente tentar arremessar. E o arremesso é por parte dos atuadores, basicamente, que é a nossa mão e a força, né, que a gente vai ter. Então, a direção que a bola vai e a força que a gente vai aplicar nela. Então, através dos sensores e atuadores, a gente começa a calibrar isso. Eu sei a distância, eu sei o peso. E daí, meu cérebro fala assim, putz, vai nessa direção com essa força. E assim, a partir de várias repetições, ele começa a calibrar isso e você consegue pegar a manha, né? Assim, você consegue falar assim, putz, dá a bola aqui que eu falo, arremesso e é cesta. Mas depois de muita repetição. E claro que você pega um jogador de basquete profissional, os sensores são outros, né? Se ele está nervoso, por exemplo, talvez ele percebe que ele não pode arriscar tanto, mas isso já é um raciocínio mais consciente. Pode ser mais consciente. Ao mesmo tempo, se tem alguém indo na direção dele, ele vai dar um passo para trás e arremessa. É um outro tipo de movimento. Ele tem que praticar aquilo várias vezes para que os sensores dele e os atuadores combinem aquele arremesso de uma forma melhor. Então, basicamente, o nosso cérebro funciona assim. Da mesma forma com as palavras, né? Quando a gente se comunica com alguém, a gente ouve, por exemplo, um sotaque diferente, a gente consegue treinar ouvir um sotaque diferente, uma outra língua, enfim, com sotaques, a gente vai pegando isso e vai aprendendo isso, né? Mas é também através da prática. Bom, dito isso, como que a inteligência artificial, né, se aplica na logística? E eu confesso que aqui tem muita... o tema é tão quente que todo mundo fala assim, não, minha inteligência artificial, né? Todo mundo quer uma inteligência artificial para chamar de minha. Mas as aplicações de inteligência artificial na logística, elas são muitas, assim, o potencial disso é gigantesco. Eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai vivenciar muito mais disso. Por isso que é importante a gente sempre estar pensando no que pode vir, como que a gente pode aplicar isso na prática. Então, dando um passo atrás, o que é importante a gente pensar quando se em aplicar a logística artificial, né? No fundo, o que a gente quer melhorar? A gente quer melhorar nível de serviço. Então, por exemplo, o TIF, taxa de sucesso das entregas, enfim. A gente quer ser mais rápido no saque, no atendimento ao consumidor. Pode ser até, inclusive, com o uso de chatbots, que são dotados de inteligência artificial, alguns deles. A gente quer produzir rotas mais eficientes para os motoristas, então que eles consigam fazer mais entregas em menos tempo. A gente quer conseguir também antever alguns problemas
se o motorista vai atrasar em uma entrega, ou se tem uma probabilidade de roubo alta em uma carga, enfim. A gente quer reduzir a ociosidade na nossa rede, dos nossos ativos, seja os ativos físicos de centro de distribuição, armazéns, ou, mais importante nesse caso aqui, a frota em si, né, ou o uso dos recursos dos veículos. E a gente quer também reduzir os valores de frete. Esse é um ponto super relevante sempre, porque ele é um componente direto no custo do produto para o destinatário. Então, quais são, desculpa a tosse aqui, quais são as aplicações diretas aqui? A primeira delas, todo mundo conhece há muito tempo, que são softwares para planejamento de rotas. Então, são os softwares chamados de roteadores, né, roteamento ou roteirização, que eles visam, primeiro, agilizar o processo de roteirização, e daí não tem necessariamente inteligência artificial. Em vez de eu fazer aquilo manualmente, ou com Excel, enfim, eu jogo num software, ele me responde de uma maneira melhor e mais rápida quais são as rotas, né? Mas também eles tentam aumentar a eficiência dos motoristas, e nessa tentativa, existem vários algoritmos para tentar melhorar a eficiência das rotas. Alguns algoritmos são bem simples e geram pouca eficiência, outros são muito legais, como algoritmos evolutivos e meta-heurísticas, são baseados em comportamento de colônia de animais, muitas vezes, ou algoritmo genético, que também pode ser usado, ou a mistura desses algoritmos, né? Então, é bem interessante essas aplicações. Elas não se comportam exatamente como a inteligência humana, mas ela se imita uma inteligência coletiva, né? E é muito, muito legal de ver essas aplicações e o quanto que isso reduz de custo de fato e melhora a eficiência das rotas. Uma outra aplicação, ela está ligada à roteirização dinâmica. A roteirização dinâmica, basicamente, ela visa aproveitar motoristas que já estão em rotas e, a partir dessas rotas, ela encaixar oportunidades de coleta e entrega, né? Ela dinamicamente mudar o roteiro do motorista, o itinerário planejado dele. Então, como exemplo, imagina que o motorista chega na 10ª entrega dele e daí surge uma coleta próxima, como a gente viu aqui nesse GIF. Esse algoritmo de roteirização dinâmica, ele vai olhar para esse motorista e vai falar, bom, eu vou encaixar essa coleta para esse motorista porque está dentro do trajeto dele, faz sentido para ele, e esse é o melhor motorista com a melhor rota para fazer. Até aí, esse tipo de algoritmo ele é bem simples na prática, tá? Porque você tem uma lista lá de, sei lá, 1000 rotas, e você tem uma coleta e entrega. E aí você pode olhar e falar assim, bom, vou encaixar essa coleta e entrega na melhor rota que eu encontrar. Ele pode ficar um pouco mais complexo se você pensar que você tem 100 coletas e entregas surgindo nos últimos 30 minutos e 1000 rotas. Qual que é a melhor combinação? Ele fica um pouco mais complexo já de fazer. Mas ainda assim, são algoritmos transponíveis, vamos chamar assim. A gente consegue, de alguma forma, aplicar ele com inteligência, enfim. A inteligência artificial pode, com algum tipo de algoritmo inteligente, não necessariamente com inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela pode ajudar muito nisso, prevendo os problemas, né? Será que vai ser factível o motorista fazer essa coleta e entrega? Como que eu tento calcular melhor a cubagem, o espaço que ele tem na carga, no baú dele? Será que vai dar tempo de ele terminar todas as entregas se ele fizer isso? Qual que é a probabilidade disso dar errado? Então, aí você começa a ter aplicações de inteligência artificial que podem funcionar muito bem. E como que elas aprendem? No fundo, por tentativa e erro. Vão ter casos que o algoritmo vai inserir a coleta e entrega e ela vai falhar. O motorista vai ter um desempenho ruim no dia, porque aquilo atrapalhou o itinerário dele. E daí você fala, putz, isso falhou por quê? Quais são os meus sensores? O tempo que demoraria o itinerário, o tipo de destinatário de remetente, o trânsito da cidade naquele instante, enfim, você começa a cruzar dados para falar assim, eu estou aprendendo que em algumas circunstâncias, se eu fizer essas inserções, vai dar ruim. E daí o algoritmo pode aprender não só a viabilidade de encaixar uma rota, mas também, será que pode dar ruim? E se der ruim, qual que é o impacto disso? Bom, uma outra aplicação bem interessante é sobre previsão de demanda. Aqui, os algoritmos de inteligência artificial têm um papel importantíssimo. E pensando do ponto de vista logístico, se você soubesse a demanda do ano inteiro,
era muito mais fácil, né, você se planejar. Mas a demanda é uma coisa muito incerta. Então, esses algoritmos acabam tendo um papel crucial de ter uma assertividade maior em momentos de pico de demanda ou de vale, para fazer um planejamento melhor da cadeia de suprimentos como um todo. No caso do transporte de cargas, né, de frete, você também consegue aplicar o mesmo conceito para entender padrões de entrega ou rotas recorrentes, né, que tem uma alta probabilidade de acontecer, picos de demanda ao longo do mês, regiões que são mais atendidas, né, e menos atendidas, e a partir daí ter informações estratégicas para você já eventualmente alocar a sua capacidade de frota. Então, a previsão de demanda, assim, tem inúmeras aplicações e é sempre legal pensar naqueles primeiros slides em que você tem os sensores, né? Por exemplo, o sensor pode identificar que é uma data importante, o Natal. Então, a demanda sobe, né? Se ele tivesse dado que é Natal e que a demanda sobe, todo Natal ele vai começar a aprender que, tipo, putz, a demanda vai subir um tanto. Dia de chuva, sei lá, aumenta a demanda de delivery de comida. Né? Como dados externos fazem com que a demanda aumente. Então, os sensores numa inteligência artificial são bem importantes, porque o ser humano consegue inferir algumas coisas, mas uma inteligência artificial que tem muitos sensores para diferentes dados, daí ela consegue fazer correlações e aprender coisas muito mais sofisticadas. Né? Um outro ponto muito legal é sobre os sistemas antifraude. Os sistemas antifraude, especialmente no Brasil, né, eles têm uma aplicação muito importante no frete, porque a gestão de risco é muito complexa aqui, né? O roubo de cargas é muito frequente. E tem formas muito interessantes de você também treinar o algoritmo de inteligência artificial aqui. Imagina que para todo roubo de carga que exista, eu consiga cruzar os dados, né, e saber qual era o perfil do motorista, a região de entrega, o tipo de mercadoria, o peso dela. Enfim, imagina que eu tenho vários dados que são características daquele evento, né, de roubo, e dados também que são características, são vinculados a eventos que não tiveram roubo. A partir do momento que eu comparo quando existe roubo e quando não existe, né, um sinistro, vamos falar assim de uma forma geral, eu consigo cruzar essas informações e colocar esses dados históricos para um algoritmo também aprender. E a partir daí ele começa a falar assim, essa rota aqui está estranha, pode ter um roubo. Por exemplo, uma descoberta que houve através desses algoritmos é que quando você tem uma entrega com drop size, né, com peso muito grande, muito atípico, sei lá, uma compra com 40 tênis no e-commerce. Daí essa compra vai numa área de risco, são 40 tênis, você fala, o algoritmo já chegou a pegar alguma, não o nosso, exatamente nesse caso aqui, mas um algoritmo de uma outra empresa pegou assim, cara, é um padrão muito forte de roubo. O drop size aumenta muito, isso pode ser uma fraude do destinatário, né? Tanto em pessoa física quanto jurídica. Mas é uma coisa que foi aprendida pelo algoritmo e é difícil da gente ficar filtrando isso, né? Enfim, manualmente, todas essas regrinhas. Então, no caso de antifraude, a inteligência artificial coleta muitos dados, ela consegue absorver muitos dados para inferir isso de uma maneira muito mais assertiva, assim, que a gente acho que nunca conseguiria chegar nesse nível com pessoas, né? Assim, tem uma limitação para a gente fazer essas correlações. Bom, uma outra aplicação que é fantástica são os veículos autônomos. Os veículos autônomos eles têm uma série de sensores também, de distância, câmera, de reconhecimento de animais, por exemplo, em rodovias andando, próximos, enfim, e com esses dados que eles coletam do ambiente externo, eles conseguem tomar decisões muito melhores em relação à segurança, né, diminuir a velocidade ou em detectar que existe a possibilidade de um acidente. Né? Para isso, eles precisam ser treinados também com câmeras e então, colocar câmeras em vários carros que os humanos dirigem ajuda a treinar os algoritmos para que eles possam imitar esses comportamentos, né? E até entender quando que os comportamentos são falhos. Mas aqui tem uma dificuldade muito grande e tem até um texto que conta um pouco isso, que é muito legal, que é os
primeiros algoritmos de veículos autônomos, por exemplo, eles não conseguiam entrar de uma rua pequena para uma avenida, quando essa avenida tinha muito veículo, porque o motorista parava, né, o veículo autônomo parava e ficava esperando a vez dele de entrar. E daí o algoritmo foi aprendendo que, no fundo, ele tinha que dar uma tensionadinha, vamos falar assim, sabe? Aquela, é, aquela embicada que você dá, às vezes, na avenida, para falar assim, pô, deixa eu entrar aqui, né? Tô indo, e daí alguém percebe que você está tentando, e esse tipo de comunicação entre carros faz com que um diminua e você entre. Então, assim, o algoritmo, para imitar esse tipo de coisa, né, ele só consegue se ele, de fato, imitar o nosso comportamento, né? E por tentativa e erro. Então é bem interessante assim o quão complexo é dirigir um carro, especialmente num centro urbano, e o quão sofisticado tem que ser uma inteligência artificial para fazer isso. Uma outra aplicação muito legal são os sistemas de suporte de atendimento ao consumidor, né? Ou suporte ao consumidor, o SAC. Aqui você tem várias aplicações. Chatbots são bem legais, né? Porque você consegue entender por texto o que a pessoa está dizendo e meio que fazer um filtro de canal para eventualmente um humano atender. Então, pelo menos uma qualificação do problema de uma forma mais assertiva a inteligência artificial consegue fazer. Mas tem várias aplicações muito legais de inteligência artificial para fala, né? Então, assim, o futuro está mais próximo do que a gente pensa, né? Assim, tem um vídeo, eu não vou conseguir compartilhar aqui o chat, aqui no, desculpa, o som, né, do vídeo, mas eu estou com um link aqui, a gente vai passar no chat para vocês. É basicamente a inteligência artificial do Google agendando um salão de beleza para uma pessoa cortar cabelo automaticamente. Ela basicamente passa um comando assim, Alexa, por exemplo, quero agendar o meu cabeleireiro aqui para a semana que vem, vê minha agenda, enfim, acha um horário. E daí a inteligência artificial cruza os dados da agenda, faz a ligação para o salão, conversa com a pessoa. É fantástico esse vídeo. Daqui a pouco a Bárbara solta aqui, a Bárbara da Vux solta aqui no chat para gente. Esse vídeo é fantástico porque, assim, ela resolve problemas da conversa, né? Porque às vezes você está falando e a outra pessoa fala, putz, eu não tenho esse horário porque o salão está quebrado. Como que a inteligência artificial entende isso, né? E como que ela entende que é um problema e como que ela reverte isso? É fantástico. São milhões e milhões de gravações de voz que eles têm que ter para conseguir treinar esses algoritmos. Mas é impressionante, assim quando vocês vão ver o vídeo, assim, falam, meu Deus, o que vai acontecer com o mundo daqui a uns anos? Assim, vai ter robô falando com a gente, com certeza. Né? O futuro, de fato, está muito mais próximo do que a gente pensa. Acho que vocês não vão conseguir ver o som, mas eu vou passar o link para vocês aqui. Senão vai ficar muito chato ver só a legenda. Bom, feita essa introdução, eu queria colocar aqui como que a inteligência artificial pode ajudar na otimização dos custos de frete, especialmente precificando melhor as rotas, né? E daí, para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e entender um pouco como a Vux funciona num processo específico, nada muito longo, tá? Porque basicamente a forma que a gente funciona faz com que a gente tenha muitos dados, e esses dados são úteis tanto para a gente fazer a parte de analytics do que está acontecendo, quanto para treinar algoritmo de inteligência artificial. Tá? Então, como que a Vux funciona hoje? Tá? Basicamente, os embarcadores, nossos clientes, são diversos clientes de indústria, de varejo, centenas de clientes que a gente tem, eles entram na plataforma, informam as mercadorias deles, a gente faz o planejamento das rotas com inteligência artificial, encontra os melhores motoristas que a gente tem, né, afiliados a nós, de uma forma automatizada também, com uma série de algoritmos, e tudo acontece em tempo real. Tá? A gente oferece 2 serviços, basicamente, para os embarcadores. Um que eles podem contratar veículo a veículo, né, que é chamado de Vux On Demand. Então, o embarcador faz a roteirização, entra na plataforma, se integra com a gente e contrata, sei lá, 15 veículos de carga. Enfim, cada dia ele contrata o que ele quiser. E tem um segundo serviço chamado de Vux Pro, que é um serviço que, basicamente, os embarcadores passam todas as entregas para a
a gente roteiriza, define a melhor estratégia de entregas, ou até coleta todo o lote de entregas e leva para o nosso armazém e faz a distribuição. Né? Então, um serviço que pode ir de um serviço completo de entrega direta para o consumidor ou para empresas, até um serviço de carga fracionada aqui, tá? Que é incluindo no Vux Pro. E pelo fato da gente trabalhar de uma forma totalmente automatizada, né, com uma série de algoritmos e com todos os motoristas com aplicativo de última geração, a gente consegue compartilhar esses veículos entre diversos embarcadores, de tal forma que o embarcador sempre vai ter a melhor capacidade, né, a capacidade ideal de veículos para a demanda que ele tem naquele dia. O dia que ele tiver pouca demanda, ele contrata pouco, a gente vai alocar poucos veículos para ele, com cada um com a sua capacidade, né, exata e perfeita para a rota. O dia que ele tem muita demanda, a gente consegue ser super flexível e atender. E além disso, pelo fato de a gente trabalhar em rede, a gente consegue gerar diminuir a ociosidade dos veículos. Né? Isso é extremamente importante quando se pensa em custo de frete. Se eu consigo aproveitar melhor o dia do motorista, eu consigo pagá-lo melhor e consigo reduzir o custo para o embarcador. E tudo isso acontece em tempo real para todo mundo. O embarcador tem uma torre de controle que ele acompanha tudo que está acontecendo em tempo real, pode compartilhar isso com quem ele quiser. E o destinatário também tem uma experiência única. Ele recebe links de rastreio, mesmo quando você faz uma entrega para uma empresa, a gente consegue enviar um link de rastreio para pessoas que trabalham nessa empresa, e para que ela possa não só acompanhar a entrega, mas como falar com a gente num saque de uma maneira instantânea e com uma experiência infinitamente melhor do que o mercado tradicional. Bom, essa é a breve introdução sobre a gente. E como que a gente faz um processo específico, que é, uma vez que eu tenho uma série de rotas, eu preciso encontrar quem que é o melhor motorista para aquela rota. Né? E para isso, eu preciso oferecer essa rota para motoristas que são muito bons para aquela rota, potenciais motoristas. Né? Então, a primeira parte disso todos os nossos motoristas, são 40 mil motoristas cadastrados e 1.000 motoristas ativos mensalmente. Todos os nossos motoristas, eles têm um aplicativo mobile de última geração nosso, em que eles recebem os serviços por ele e executam os serviços por ele. Quando a gente tem essas rotas, o nosso sistema oferece esse serviço para os motoristas, a gente coleta uma série de dados. Tá? Basicamente, de uma forma muito simples, a gente ranqueia os motoristas que são mais apropriados para aquela rota. Então, por exemplo, se é uma rota de um VUC pequeno, que é uma HR, que é bom, um veículo de 1,5 toneladas de capacidade, a gente vai escolher quem são os motoristas que têm esse perfil de carga, de carro, os motoristas que têm aderência com o tipo de carga que está sendo transportada, que moram eventualmente perto, que tem um score bom, e a gente vai, através dessas informações, criar um ranking de quem seria o melhor motorista para aquela rota, e quem seria o segundo melhor, terceiro, enfim. E a partir daí, a gente oferta essa rota em ondas. A gente oferta primeiro para 5 motoristas, os 5 melhores. Se o melhor ganhar, ele leva. Se o segundo melhor também quiser aquela rota, ele pode falar sim, mas ele perde. Né? Ele fala assim, ele recebe uma mensagem de que algum motorista melhor que ele ganhou aquele serviço, e assim sucessivamente. Então, a gente oferta para 5, depois para 10, depois para 35. Nosso algoritmo, ele faz isso justamente porque tem rotas que às vezes os motoristas não querem pegar, enfim, a gente tem que ir expandindo para a nossa base para ver quem que gostaria de pegar. Mas esse processo ele é muito rico porque a gente começa a coletar aqui vários dados, né, no fundo, de quem quer aceitar a rota e quem não quer. E isso ajuda a gente a inferir mais coisas. Quem ganha é sempre o melhor motorista que aceitou, tá? E a gente tem os dados, como eu disse, de quem quis aceitar aquela rota e de quem quis recusar aquela rota, né? Quem não aceitou aquela rota. E também quem nem aceitou nem recusou, que às vezes não estava na frente do celular, enfim, ou por algum motivo nenhum nem outro. Né? O que é legal? O que esses dados de aceite ensinam para a gente? Tá? De aceite e de recusa. Aqui, para a gente, visualmente, ensinam já muita coisa. Para um algoritmo de inteligência artificial, ensinam mais ainda. Eu vou mostrar aqui um gráfico que é uma análise de taxa de aceite de rotas de um cliente nosso. Tá? Esse cliente ele contrata veículos leves, são utilitários pequenos para entregas que são normalmente na periferia da cidade. A gente usa uma tabela de frete padrão para eles, né?
E a gente consegue enxergar aqui a evolução da taxa de aceite ao longo dos dias de operação. Tá? Então, o eixo X, os dias de operação, primeiro dia de operação está aqui na esquerda, quinto dia está aqui, 10º dia está aqui, assim sucessivamente. E aqui a taxa de aceite ao longo desse período. O que é taxa de aceite? Se eu oferecia essa rota para 10 motoristas, 6 motoristas disseram sim. Tá? 4 motoristas disseram não. Então a gente começa a ver que essa rota é atraente para 60% dos motoristas. Mas ao longo dos dias de operação, essa atratividade foi caindo, até um dado momento que ela beirou 5%. Ou seja, para cada 100 motoristas que eu ofertava a rota, apenas 5 motoristas queriam fazê-la. 95 motoristas diziam que não. E isso é uma taxa de aceite bem baixa. Né? Significa que os motoristas criaram uma aversão por isso. Eu digo criaram uma aversão porque eles ainda tinham uma atração muito boa e depois eles diminuíram muito a atração. Esse evento 1 aqui mostra que o motorista aprendeu também. De alguma forma, ele teve uma experiência ruim ou que o perfil de rota pode ter mudado. Vamos supor que no começo da operação as rotas eram fáceis e legais de fazer e em um dado momento elas viraram uma bucha. Né? Então, alguma coisa aconteceu nesse evento 1 que levou essa taxa a cair, essa taxa de aceite cair. E teve um evento 2 aqui, em que após de alguns dias de operação, essa taxa voltou a subir. Ou seja, alguma coisa também pode ter mudado. Pode ter, por exemplo, o mercado esfriou um pouco, aqui era um momento de pico, enfim. O ponto é que, assim, independente do que aconteceu aqui, esse cliente teve uma taxa de aceite muito, muito baixa. Ele é muito menos competitivo, é muito menos atraente do que outros embarcadores. Os motoristas estavam rejeitando as rotas desse embarcador. E daí você tem um outro cliente que a gente chama de cliente B, que é um cliente que tem o mesmo perfil de veículo, tá? Também na Grande São Paulo, a mesma tabela de frete, exatamente a mesma regra de preço, mas com taxa de aceite muito, muito maiores. Então, esse cliente até começou com uma taxa de aceite na casa de 50%, 60%, mas ao longo do tempo, a taxa de aceite dele superou 80%. Ou seja, a cada 10 motoristas que recebiam essa rota, 8 motoristas queriam fazê-las. Isso é um número muito alto. Né? É bem interessante ver essa discrepância. Quando a gente compara os dois clientes que têm mesma regra de preço, mesmo tipo de veículo, você vê a diferença das operações. Isso aqui é o mesmo período de tempo. Né? Então, aqui também fica legal porque, assim, mesmo que a gente estivesse vivenciando um pico de demanda, esse cliente B aqui era preferido dos motoristas e o cliente A era a última opção deles. Bom, claro que um algoritmo de inteligência artificial pode pegar vários padrões aqui. Pode entender local de carregamento, enfim, tempo de espera. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, visualmente, eu gostaria de mostrar uma coisa aqui que é interessante de duas rotas desses dois clientes. Primeiro, o cliente A carregando aqui numa região um pouco mais distante, em Osasco, com entregas na Zona Sul. Uma entrega bem distante aqui, mas muitas entregas. E o motorista ganhando R$ 198 para fazer tudo isso. Tá? Na verdade, esse o motorista ganhando R$ 198. E o cliente, essa rota, taxa de aceite dela, 7%. E daí uma rota do cliente B, o valor de R$ 122, ou seja, um valor muito menor, com uma taxa de aceite de 80%. E daí aqui, assim, quais fatores que a gente consegue ver, tá? Primeiro, cara, uma rota é muito longa, a distância entre o último ponto e o primeiro é gigantesca. Então, se o motorista mora em Osasco, ele vai ter que rodar tudo isso e voltar para Osasco. Se o motorista mora no centro e tiver um insucesso, ele talvez tenha que devolver em algum lugar. Talvez não dê tempo de fazer todas as entregas, isso para o motorista é bem ruim. Enfim, tem aqui alguma área de risco. Né? Então, a gente consegue ver que essa rota não é uma rota simples, o motorista vai rodar bastante. Já essa rota aqui parece uma rota muito mais simples. Apesar de ela ter também um número bom de entregas,
os pontos são próximos, a região é boa aqui, né, assim, de fácil locomoção, né. É claro que aqui no centro pode ser um pouco, aqui é uma região de São Paulo que é mais difícil de parar o carro, mas enfim, ainda assim, para quem mora, por exemplo, em Santana aqui, é pegar essa rota, terminar na Vila Mariana, voltar para casa ou pegar uma segunda rota, né? Inclusive um algoritmo de inteligência artificial pode até enxergar isso. Qual que é a probabilidade de um motorista pegar uma segunda rota no dia se ele fizer essa rota aqui? E daí, de repente, ele vai ganhar, em vez de 122, 220 pegando duas rotas, né? 250 pegando duas rotas no dia. Enquanto se ele fizer essa rota aqui, é uma bucha que ele ganha 198. Então, isso são coisas que a gente consegue inferir. Mas se a gente plugar uma inteligência artificial muito mais dados, a gente pode tirar conclusões muito melhores. Não a gente, na verdade, ela. Então, quais fatores, né, que a gente poderia colocar para uma inteligência artificial, nesse caso, medir, né? E tentar entender, usar o sensor dela, né, para tentar coletar dados e falar assim, essa rota aqui é uma bucha, né, de difícil alocação. Primeiro ponto, a distância da rota em si, né, quantos km que o motorista vai rodar, o número de entregas que ele vai fazer, e daí aqui é uma composição, esses dois aqui, é um trade-off, né, se você tiver 200 quilômetros com uma única entrega, às vezes é uma rota extremamente atraente. Agora, 200 quilômetros com 20 entregas é uma rota bucha, né? Local, isso eu aprendi, né? A inteligência artificial vai aprender melhor. Local de origem, locais de destinos, se você tem muito excesso de motoristas ativos sem rota, ou você tem falta de motoristas ativos sem rota, como que está o mercado de frete, se está muito aquecido ou não. Por exemplo, um mês de baixa demanda pode facilitar a alocação e a taxa de aceite. Tempo de espera no carregamento, histórico de tempo de espera, ou seja, um pouco da reputação do embarcador. Complexidade das entregas, às vezes tem entregas B2B, por exemplo, de bebidas, que são muito difíceis de serem entregues em bares ou em padarias, né? Você precisa de carrinho, é um processo burocrático, enfim. Então, como entender e detectar a complexidade dessas entregas e como que ela impacta na taxa de aceite. Necessidade de ajudante. Então, muitas vezes o motorista não consegue ter um ou, às vezes, dois ajudantes, né? É muito difícil ele contratar um dia antes os ajudantes. Se você tem necessidade de muitos ajudantes, isso atrapalha a vida do motorista, desestimula ele, porque às vezes ele não tem acesso ao ajudante. Reputação do embarcador do modo geral e sinistralidade da carga. Muito motorista não quer levar carga que tem alto potencial de ser roubada, porque isso, além de ser um transtorno gigantesco para ele, né, ser assaltado, isso atrapalha o dia dele, ele pode perder o celular, ele pode ficar meio com uma reputação ruim com o embarcador, né, porque ele foi roubado algumas vezes. Então, nunca é bom para o motorista se imaginar sendo roubado. Isso para ninguém, né, para o motorista ainda mais. Então, os itens aqui que eu falei, eles podem ser sensores de uma inteligência artificial. A gente usa esses sensores e alguns outros para justamente treinar o algoritmo e falar assim, cara, essa rota é muito boa, essa rota é muito ruim. Bom, com base nisso, o que a gente pode fazer, né, com esses dados? Se tem uma rota muito boa e muito ruim, com uma taxa de aceite muito alta e outra muito baixa, o que eu poderia aplicar aqui? E a gente vai trazer um estudo de caso com a Weber Quartzolite. Tá? Basicamente, se eu sei a taxa de aceite, eu consigo inferir quão atrativa ela é, uma rota é. Então, eu vou comparar aqui dois veículos, duas rotas de truque, do mesmo embarcador da Weber, com 14 toneladas de capacidade, são entregas de produtos para construção, para loja de material de construção, e a gente compara as taxas de aceite de uma rota com uma entrega e de uma rota com mais de 5 entregas. Né? E a gente, na verdade, aqui são conjuntos de rotas, né? Rotas que têm apenas uma entrega têm uma taxa de aceite de cerca de 80%. Rotas que têm 5 entregas ou mais têm uma taxa de aceite na casa de 25%. Então, elas são bem menos atrativas. O que isso ensina para a gente, no fundo? Primeiro, analiticamente, uma rota com uma entrega, o motorista, daquela cobrada R$ 630, né, o motorista recebe aproximadamente isso, e ela tem uma taxa de aceite de 83%. É uma rota longa aqui, mas com uma entrega só. E daí você tem rotas de 5 entregas, que o motorista recebe mais, 681,
e uma taxa de aceite, nesse caso, dessa rota específica, de 46%. Ou seja, uma rota mais curta, o motorista vai rodar menos, mas para ele não vale tanto a pena, para essa categoria de veículo, fazer tanta entrega, né? Mesmo que ele ganhe mais. Então, é bem legal ver esse tipo de comportamento, porque no fundo, a gente pode pensar, se o número de 46% é bom, e se essa rota está bem precificada, talvez essa rota aqui de 630, 83% dos motoristas aceitam, talvez um motorista de Taboão da Serra está aceitando, não sei, um motorista de Santo Amaro está aceitando, então assim, olha o tanto que ele tem que rodar até aqui para fazer isso e voltar para casa dele, né? Será que essa rota não poderia custar 620, 615 para os motoristas que moram aqui do lado? Será que eles não estariam extremamente felizes, né? Então assim, o ponto é como que eu pago bem as rotas, todas elas, né? Porque justamente o que a gente não quer, assim, pagar muito bem uma rota, então todo mundo quer fazer aquela rota porque ela vale muito a pena. Em compensação, uma rota muito ruim, ninguém aceita ela, ninguém quer fazer porque o preço dela é muito baixo ou porque a estratégia dela é muito ruim. Então, isso ajuda a gente a parametrizar os preços. Saber as taxas de aceite ajuda a gente a entender quais rotas são muito ruins que precisam de um preço maior, quais rotas são muito boas que precisam de um preço menor. Justamente para eu poder pagar bem todas as rotas, ter uma atração muito grande, né, ser muito atraente para os motoristas naquela operação, e ao mesmo tempo esse exercício faz com que a gente reduza custo, porque quando eu não consigo ser atrativo em uma rota, eu acabo tendo que ter estratégias secundárias para conseguir fazer aquelas entregas, ou eu vou pagar mais eventualmente, ou vou ter que dar um bônus, ou vou ter que dividir aquela rota em duas, ou não vou conseguir fazer a entrega aquele dia, vou ter que atrasar a entrega para o dia seguinte. Então, sempre tem um custo embutido de uma rota ruim. E ao fazer essa otimização, a gente consegue reduzir custos, ao mesmo tempo que a gente consegue tornar as rotas mais atraentes e o nível de serviço fica muito melhor. Aqui também é interessante como que a gente consegue otimizar os fretes em relação às transportadoras tradicionais, né? Às vezes a tabela de frete ela é por cidade, e a gente consegue aqui, na verdade, ter uma inteligência melhor do que ficar olhando só por cidade, né, e tentando presumir qual que é o valor de frete de cada entrega. Então, duas entregas parecidas aqui também com o mesmo tipo de veículo, uma rota de uma entrega, a gente consegue fazer uma entrega São Paulo, Jandira, São Paulo, Zona Leste, por R$630, uma transportadora tradicional cobra 635 aqui. Mas numa entrega de Jandira, São Caetano do Sul, a gente tem um saving muito maior. A gente cobra os mesmos 630, porque é praticamente a mesma distância aqui. E uma transportadora tradicional cobra 792 na tabela dela, porque é uma outra cidade que não é São Paulo, né? A tabela, às vezes, ela não tem coerência, porque é uma tabela feita a olho nu, ela não tem esse tipo de dados, né, para você parametrizá-la, entender quanto custa cada rota, enfim. Então, aqui, muitas vezes, a transportadora ela tem as rotas dela que são osso e as filé mignon, né? Isso é um termo que eu odeio, que é muito usado no setor de frete, né? Então, uma rota que ela ganha muito, paga a rota que ela tem prejuízo, né? E aqui é interessante isso, porque essa rota aqui, ela está sendo muito cara para essa transportadora tradicional, ela não deveria ter essa discrepância de preço, né? É incoerente. E ter esses dados e ter inteligência artificial para treinar e entender os custos da rota ajuda a gente a ter coerência na tabela, que é uma coisa muito importante para o embarcador também. Bom, para fechar aqui, gente, uma coisa muito legal dessa experiência que a gente teve com a Weber foi que a gente trabalhou a quatro mãos com eles, a gente foi entendendo dados, melhorando tabela, reduzindo custos, e a gente chegou até algumas rotas em que a gente viu reduções de custo em relação à tabela deles de referência de 15% de frete. E isso é bem interessante de ver, né? Porque se a gente consegue reduzir esse tamanho de redução em algumas rotas, é muito bacana, tem muito potencial para a gente explorar, né? Então, assim, com pouco trabalho, vamos falar assim, com pouca profundidade perto do potencial que a gente tem, a gente conseguiu apresentar savings muito legais, e isso tem sido muito gratificante para a gente, porque também é uma redução de custo muito sustentável, uma redução de custo por uma inteligência de operação
que também beneficia o motorista, no sentido do motorista poder pegar mais rotas por dia, ele ter rotas que são melhor precificadas para eles, então ele não vai ter uma rota num dia que é horrível, e isso ajuda também o nosso ecossistema de motoristas parceiros, né, de tal forma que eles vão ter mais rentabilidade, mais previsibilidade, melhor prazer em trabalhar, e então esse tipo de aplicação de inteligência ajuda tanto o embarcador quanto o motorista. Bom, esse era o recado que eu queria dar para vocês aqui nesse webinar. Esses são os meus contatos, vocês podem também me adicionar no LinkedIn, a gente pode conversar por lá. E eu queria abrir aqui para o Marco para perguntas, enfim, para a gente seguir com o encerramento do webinar. Legal, Felipe. Sensacional. Eu acho fascinante essa questão aí de IA bem aplicada, né? Eu digo que também abre, dá para usar de infinitas formas, né? Mas ela bem aplicada aí, como vocês estão fazendo, é muito legal, né? Então, pessoal, quem tiver dúvidas aí pode colocar, que eu vou passando aqui para o Felipe, tá? Bom, a primeira pergunta aqui é a seguinte: tudo isso que você mostrou já está em operação, já está funcionando? Como é que está isso aí na plataforma? Sim, já está. A gente coleta muitos dados, tem coisas muito bacanas que a gente está fazendo, não só de taxa de aceite, mas também para aprender quanto tempo que demora uma rota. Não é só colocar no Google Maps, né, e com o trânsito e falar assim, essa rota vai demorar tanto. Estima aí que cada entrega demora 15 minutos e pronto, né? A gente tem conseguido ser mais assertivo em aprender isso, também com inteligência artificial. Quanto tempo que demora uma rota, considerando o perfil de destinatário, enfim. Então, a gente tem evoluído muito nisso e tem aplicado isso já no nosso dia a dia. Legal. Uma pergunta aqui do Alacir. Enfim, pergunta se vocês trabalham também com carga frigorificada, não? Ainda não. A gente tem uma rede pequena de motoristas com veículo refrigerado e a gente tem feito alguns testes com alguns embarcadores que têm carga refrigerada e seca. Mas a gente não entrou nesse mercado formalmente ainda. Se ele quiser conversar, é um prazer, tá? Para a gente até pilotar alguma coisa, enfim, é um mercado que nos interessa. Tá legal. Uma outra pergunta aqui. Com a implantação da IA, né, vocês já conseguiram ter um feedback aí sobre a redução de custos que vocês conseguiram obter, não? Sim. Acho que assim, talvez seja difícil filtrar a redução de custos comparando com outras transportadoras, porque o nosso modelo ele tende a ser sempre mais econômico do que o modelo tradicional, porque os processos são mais automatizados, a gente não tem um custo alto para alocar a rota, um sistema que faz. Então, a partir do momento que você consegue ter mais eficiência nisso, o seu custo operacional cai e você consegue ser mais competitivo pela automatização e pelo trabalho em rede também, né? De você ter uma frota muito mais flexível. Mas comparando nós com nós mesmos, assim, né? Em termos de inteligência artificial, sim, a gente conseguiu ter savings na casa de 7 a 9% aplicando inteligência artificial e esse tipo de abordagem, né? Qual rota que é muito bem aceita e como que eu posso identificar esse padrão de rota e precificar melhor? Qual rota que tem uma taxa de aceite muito ruim e como que eu melhoro o preço dela? Então, essa redução de custo que eu estou falando, né, na casa de 7 a 9%, ela não vem só com uma redução para o motorista completa, né? Ela vem com uma inteligência que pega justamente rotas que são muito bem pagas e diminui o valor delas, mas também com rotas que são muito mal pagas ou que são mal pagas e a gente melhora o valor. Então, em algumas rotas a gente pode chegar a ter 20% de redução, em outras rotas a gente pode ter 20% de aumento. No geral, que deu esse 7% a 9% de redução. Entendi, legal. Uma pergunta aqui do João. Ele pergunta como é feita a análise de tempo de atendimento ao chamado do embarcador. Se é levado em conta cargas emergenciais, vocês fazem esse tipo de trabalho, não? Sim. A gente, assim, trabalha bastante com esse mercado spot. Sempre para o embarcador é muito importante algumas cargas deles serem entregues no mesmo dia. Enfim, às vezes
Tem embarcador que 2 horas da tarde fala assim, eu preciso de uma rota agora, solicita na plataforma e a gente aloca essa rota em minutos e o motorista chega normalmente em 30 minutos, no máximo 1 hora, depende do tempo, do tipo de veículo. Então a gente consegue fazer essas operações de cargas urgentes de uma forma muito boa. Ela acaba sendo uma porta de entrada para a gente nos embarcadores, porque a partir daí, dessa experiência, os embarcadores passam a expandir o uso com a gente com cargas também que são para o dia seguinte, né, que hoje é a maior parte da nossa demanda. Legal. O Alacir aqui pergunta se a coleta de dados é somente através do app de vocês ou vocês entregam com empresas, acredito que aqui de GR, uma coisa assim. Sim, a gente tem empresa de GR, a gente opera hoje com uma das 2 maiores empresas do mercado, na verdade com 2 das maiores empresas do mercado, mas o gerenciamento de risco para a gente, ele é quase que inegociável, assim, a gente, é uma premissa básica que o motorista tenha a gente confia muito no motorista, e para isso o gerenciamento de risco é crucial para o motorista entrar na Lux. A gente não usa isso como um critério ponderado. O motorista talvez não seja tão confiável, mas ele tem essa qualidade, então, não, todos os motoristas têm que ser muito confiáveis, o sarrafo é muito alto, e os outros critérios que são usados para a seleção. Legal. Uma outra pergunta aqui, o Bernardo, ele diz o seguinte, muitas iniciativas são bem voltadas ao mercado B2C. Quanto desenvolvimento é necessário para um mercado de indústria, né, B2B, tanto para a gestão de frota externa, como para a gestão de frota para movimentação interna? Eu não sei, esse case que você apresentou aí é B2B? Não. Sim, são entregas B2B, né? Entrega sai da indústria, nesse caso para loja de material de construção, então é uma entrega mais complexa, mais demorada, você tem horário restrito, né, para receber a carga. A maior parte das nossas entregas são B2B. A gente trabalha também com entregas para pessoa física, mas a maior parte nossa são entrega B2B. E daí entra um ponto na indústria que é interessante, que são torres de controle, ferramentas de gestão, enfim, que são evoluções nossas, né? A gente está não só oferecendo um serviço de frete, mas oferecendo integrações com plataformas e também oferecendo nossa plataforma como uma plataforma de gestão para os nossos clientes. Então, os clientes conseguem ter conjuntos de veículos específicos nas operações deles, eles podem até afiliar, eventualmente, transportadoras que eles queiram operar, de tal forma que eles podem ter uma única plataforma de gestão, né, para eles. Normalmente, esses clientes eles precisam de uma solução híbrida. Eles querem ter uma torre de controle, uma plataforma de gestão, querem trabalhar com alguns veículos meio que dedicados, ou uma frota específica, às vezes com um critério específico, mas ele quer também ter a possibilidade que essa frota trabalhe na nuvem, ou que ele possa acessar a nuvem também, ele possa acessar a nossa rede de motoristas para ter uma frota mais flexível. Então, a gente já tem casos muito legais disso, em que a gente opera no modelo híbrido, de prestar o serviço de frete, mas também de oferecer o nosso software como um serviço. Legal. Outra pergunta aqui do Rafael, ele diz assim, mesmo com o webinar focado na redução de fretes, essa inteligência artificial pode ser utilizada na confecção e apresentação de indicadores de performance? Acredito que sim, né? Poderíamos usar. Sim. Acho que sim, porque assim, você consegue confeccionar relatórios, né, e painéis de gestão, indicadores, sem a necessidade da inteligência artificial. Você pluga um Power BI, por exemplo, no banco de dados, né, e a partir daí você consegue extrair os dados e fazer análises muito legais, né? No entanto, a inteligência artificial ela pode pegar uma série de dados e transformar isso num indicador, e esse indicador ser exposto. Então, por exemplo, a probabilidade de uma rota ser aceita, a inteligência artificial pode colocar isso, e isso ser um indicador para aquele cliente, né? Então, ela pode ajudar, não na confecção do relatório, mas em enriquecer os indicadores, em falar assim, putz,
olha esse indicador que legal que eu estou criando aqui, é um indicador meu também, eu sou inteligência artificial aqui, eu estou criando esse indicador, que esse indicador tipo, é o tempo que vai demorar essa rota. Então, ele faz isso baseado na inteligência artificial, mas isso pode ir para o seu relatório. Então, é bem interessante porque, às vezes, assim, o que a gente quer não é um relatório com 1 milhão de indicadores. A gente quer um ou outro indicador que seja aquele chave mesmo. Que você fala assim, meu, isso é muito importante para mim. E a inteligência artificial pode te ajudar a ter esse indicador bem assertivo. Imagino também que ela possa fazer previsões, né, Felipe? Ou seja, baseado Sim, em alguns dados que estão chegando desses indicadores, indicar que provavelmente vai acontecer um determinado evento, né? Isso também é uma sim, totalmente. Sei lá, hoje sua taxa de sucesso tende a ser 90%. Tipo assim, caos na Terra. Ela pode é, fazer isso. Então é um indicador futuro, né? Ela consegue não falar no dia seguinte, você fala, nossa, ontem foi péssimo. Fala assim, cara, do jeito que tu tá hoje, ó, vai dar ruim. Tá chovendo, trânsito, você tá com rotas muito longas. Eu sugiro, daí você cria uma ação, né? Então esse indicador preditivo é fantástico mesmo. é legal, né? Muito bem. Uma outra pergunta aqui do Adilson, mas é só para talvez esclarecer aí um pouco mais sobre a Fux. Ele pergunta, ele fala assim, ó, tenho carga diariamente, né, para frete, local de distribuição. Esse sistema ajuda a encontrar carro? Sim. Ele tem carro de passeio, você diz? Não, carro, Não, assim, veículos de carga, né? veículo de carga. Sim, acho que assim, o nosso carro-chefe, a empresa começou dessa forma. Você, com poucos dados, escolhe o tipo de veículo que você quer, tem a cotação de frete, aperta um botão e a gente encontra o veículo para você. E você paga por uso, né? Então, assim, costuma valer muito a pena para quem contrata frete, assim. Especialmente para quem tem prazo de entrega curto e demanda mais variável. Né? Muito mais eficiente. Legal. Felipe, a gente está chegando no fim aqui, então queria te agradecer a todos os presentes. Se você quiser dar umas últimas palavrinhas aí, a gente vai finalizando. Legal. Bom, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. É muito gostoso falar sobre esse assunto. Acho que é um assunto que mistura o presente, né, com o potencial futuro que a gente tem. Então, é muito gostoso de imaginar como que a logística e o mercado de frete vai ser daqui 2 anos, 4, 6, né? As coisas vão ser muito mais legais, assim. Cada vez mais a gente vai ver essas aplicações na prática mesmo, assim, rodando. E eu acho que é um prazer estar na vanguarda disso com a Mundo Logística. Acho que isso é bem prazeroso mesmo, de poder estar levando a logística e o setor de frete do Brasil para um estado muito mais avançado. É isso que a gente luta todo dia aqui na Vux. A gente, no fundo, quer descomplicar todo o transporte de frete, né, e a vida de todo mundo que está nele, com inteligência, com tecnologia. Então, eu queria agradecer a todo mundo e falar que é super prazeroso. Muito legal, Felipe. Também te agradeço aí. Realmente o tema é muito interessante e com certeza o pessoal aí aproveitou. Bom, então é isso. Queria agradecer a todos e a gente espera encontrar todo mundo aí no próximo webinar da Mundo Logística, tá bom? Um bom restante de Fechou. semana aí para todo mundo. Até mais. Abraço, valeu. Valeu.